Oi, gente, eu vim aqui falar de um assunto que está me incomodando demais, né? Aconteceu aí uma situação muito complicada nos últimos dias e eu vim falar um pouquinho sobre isso. Eu sou a Natália, eu gosto de vir aqui conversar com vocês, então entra, senta, pega um café e fica à vontade. O nosso tema de hoje é um tema bem complicado, que me deixou bem aborrecida e eu acredito que muitas outras pessoas também tenham se sentido feridas com esse assunto. Eu sou professora, sou escritora também, então eu falo com propriedade de causa. Uma mãe numa outra rede social aí postou um vídeo nos últimos dias indignada porque a escola de seu filho, um adolescente, ligou para ela para contar que o filho dela tinha feito uma situação com um professor, tinha rido, passou com um colega e riu do professor. Quando ela vai contando a história, a gente fica assim, é de embrulhar o estômago. Primeiro, porque quando ela vai citar o professor, ela diz que o filho e o colega riram do professor por ele ter uma aparência duvidosa. O que seria uma aparência duvidosa, gente? Ela tá querendo dizer que o professor era feio ou que tinha algo nele que dava o direito deles de rirem. Então, assim, né, essa fala dela já começa aí bem problemática, né? Outra coisa que a querida demonstra no vídeo é a insatisfação pela escola, por a escola ter ligado para ela, né? Ter incomodado ela para falar do seu próprio filho, querendo jogar na escola a responsabilidade de mediar uma coisa que ela tinha que ter educado ele em casa, porque se tivesse educado ele não tinha feito isso, né? O mínimo é o respeito que a gente tem que passar para os nossos filhos em casa, porque na escola eles estão num ambiente onde tem diversas pessoas, com diversas características, com diversas religiões, diversos pensamentos, e é um ambiente em comum, então tem que ser respeitado, né? Outra coisa no vídeo que me incomodou demais foi o fato dela amenizar. Porque são jovens. Porque todo mundo fala de todo mundo ri de todo mundo. O que ele fez de errado foi rir na frente. Gente, que tipo de pessoa você está educando? Né? É olho por olho, dente por dente. Ela fala umas coisas assim bem surreais nos vídeos dela e eu fico pensando assim, como se não bastasse toda a demanda que nós professores temos que lidar no nosso dia a dia, né? Que é a questão da aprendizagem, de tentar reter a atenção daquele aluno que hoje em dia tem tantos estímulos, e se for então em escola pública tem N outros problemas, né? E eu fico pensando assim, como pode uma mãe querer terceirizar para a escola, que a escola dê conta ali das coisas que o filho dela tá fazendo, como falta de respeito? Sim, a escola vai dar conta ali no momento, mediando uma situação, mas tem que informar o responsável, sim. Porque o nome já diz, Senhor responsável, você é responsável por aquele menor. A sua obrigação é, no mínimo, educá-lo para que ele consiga saber as mínimas regras de civilidade, né, e de sociedade para ele estar convivendo naquele ambiente em comum. Então, além do professor ter que dar conta do conteúdo, dar conta muitas vezes do problema emocional daquela criança, porque nós não somos robôs, a gente está lá no dia a dia, a gente vê aquela criança, a gente acompanha, então a gente acaba absorvendo sim toda a carga que aquela criança traz, né? Além de questões às vezes de infraestrutura, salários baixos, desvalorização, agora nós somos obrigados a educar os alecrins dourados, e que é uma coisa impossível, porque a escola por si só não consegue, né? Porque se você está ensinando uma coisa para o teu filho, principalmente através do exemplo na tua casa, que é mimimi quando ele ofende alguém e a pessoa se sente ofendida, né? Porque foi isso basicamente que a querida disse no vídeo dela, que é um mimimi. E
a gente ainda tem que dar conta de tentar reverter isso, que não vai, porque tá intrínseco, tá na família, tá no seio familiar dele, é aquilo que ele aprende, é aquilo que ele banaliza e que ele acha que tá certo. E eu fiquei muito pensativa de fazer esse vídeo, mas me tocou demais, porque a gente vive num ambiente que já é estressante, que é uma sobrecarga para o professor o tempo todo, e a gente tem que lidar com esse tipo de demanda e saber que às vezes é assim, nadar e morrer na praia, porque mesmo que a gente naquele ambiente ali consiga às vezes chegar no coração de alguém, tocar o coração de alguém, em casa essa criança está recebendo um outro tipo de visão. E aí eu escrevi um livro junto com uma amiga, que é esse aqui, Turminha da Alegria, o Monte das Palavras Feias, que fala sobre respeito, fala sobre você não falar palavras feias para as pessoas, né? De você ter gentileza com as outras pessoas. E aí me veio assim, nossa, quando a gente escreveu esse livro, eu fiquei tão tocada, eu fiquei muito feliz por a gente ter conseguido materializar aquilo que a gente pensava, que é trazer à tona para as crianças essa questão do respeito, né? Essa questão da gentileza mesmo. E a gente vê que às vezes a gente está nadando contra a correnteza, porque não adianta eu chegar lá na minha sala de aula e ficar lendo livros, conversando e chegar em casa aquela criança ouve tudo diferente, né? Aquela criança aprende que é um mimimi, quando o outro sente uma tristeza porque ele falou algo sobre ele, quando uma criança fala da aparência da outra, fala da religião da outra, fala de qualquer coisa relacionada ao outro, dá uma opinião que ele nem deveria estar dando para o outro, falando algo que vai machucar o outro. Então, assim, é muito complicado, sabe? Chega a ser desesperador. Eu anotei aqui outras coisas que ela fala, né? Ela diz que o errado do filho dela não foi ter feito, foi ter feito e ter sido pego. Que ela sempre disse para ele que ele poderia fazer o que fosse se ele não fosse pego e se não chegasse nada para incomodá-la. Então, que tipo de fala é esse que você tem para um filho, para um adolescente? Que caráter é esse que você quer ajudar a formar? Que cidadão é esse que você quer colocar no mundo? Né? Ele vai se sentir sempre no direito de rir, de debochar, sim, da outra pessoa, de achar que a aparência dele é melhor do que o outro, ou que ele é melhor do que o outro por algum motivo. E assim a gente vai criando uma sociedade cada vez mais egoísta, né? Cada vez mais doente, cada vez mais irresponsável. Gente, é muito sério. É muito sério. Que tipo de cidadão você está criando para o futuro? Porque enquanto teu filho está ali na tua redoma, você ainda consegue mediar esse tipo de situação, mas quando ele sai ali de perto de você e vai continuar tendo essas atitudes com outras pessoas, você já não está nem mais no controle para mediar nenhum tipo de situação assim. Então, vamos pensar que tipo de educação nós estamos dando para os nossos filhos, que tipo de exemplo. Porque será que se a outra pessoa estivesse rindo deles, debochando, será que você ia gostar? Mesmo que você fale, eu fui criada assim, fui criada assado, será? Gente, tá muito difícil ser professor nesse Brasil, sabe? Tá muito difícil mesmo. Então fica aqui o meu desabafo, a minha tristeza. E eu peço aí para todo mundo tá fazendo uma reflexão. A gente diz tanto que quer um país melhor, que a gente quer um país que não tenha corrupção, que não tenha isso, que não tenha aquilo. Só que o mínimo às vezes as pessoas não conseguem fazer. Coloquem a mão na consciência.